Aleluia! Shalom, queridos e amados. Estou aqui meditando hoje na sexta edição da Escola Profética Online e imaginando tudo que Deus vai fazer e tudo que Deus tem preparado para nós nesse tempo de hoje. E aqui diante destas árvores, estou meditando que tudo que nós esperamos de Deus, nós precisamos primeiro acreditar lá no nosso coração. Nós precisamos despertar o chamado interno no nosso coração. Deus tem um chamado interno lá dentro do teu coração. E quando você tem um chamado interno, Deus também levanta um profeta do lado externo para te chamar. Então, essa é a confirmação. Eu quero chamar você para ser um aluno nesse novo módulo, sexto módulo da Escola Profética Online. E você vai aprender isso, como despertar e entrar em alinhamento, o chamado que tem lá dentro do teu coração, com aquilo que o profeta vê em você. Aleluia. Eu estou aqui hoje, 30 e poucos graus. Veja que comecei a gravar esse vídeo, o sol. E já começa aqui, em cima de nós, a nuvem cobriu o sol. Olha só, aqui ainda tem, o sol está forte. Mas dentro de mim, eu já estou ouvindo trovoadas. Então existe algo lá dentro de você e existe algo lá fora de você. Lembra que Jesus disse: maior aquele que está dentro do que está lá fora? Já pensou nisso? Maior está aquilo que você crê dentro de você do que está lá fora. Então, quando eu estou aqui dentro de mim, crendo que Deus pode trazer chuva, mudar aqui o clima, olha para lá, já vejo nuvens. Lembra de Elias? Vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E logo a seguir, aquela nuvem do tamanho da mão de um homem tornou-se uma grande chuva. Aleluia. Então é isso que eu quero ensinar na nossa escola profética. Coisa simples, mas tremenda, que pode mudar a sua vida, a sua história. Primeiro lá dentro, acredite que você é chamada por Deus, que Deus tem um projeto para a sua vida e que está lá dentro. E quando você recebe um convite de alguém enviado por Deus, lembra que é Deus que está acendendo dentro de você, lá dentro, algo que está apagado e agora precisa ser ativado. Então é isso que nós vamos fazer na Escola Profética. Ativar o que Deus já colocou lá dentro do seu coração. Então essa identidade dentro de nós, se eu acredito em mim, como Deus acredita, porque Ele que me criou, também a natureza vai acreditar. Todos ao redor vão acreditar, mas primeiro começa comigo, né? Então todos nós temos uma chamada interna. Eu estou gravando esta pequena orientação, essa pequena aula, porque enquanto eu estou aqui meditando, eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito querida, uma filha que pediu que orasse pelo seu esposo. Ele estava se sentindo assim, um
um pouco desanimado no ministério, como muitos podem sentir, poxa, eu não sou chamado, eu não posso, talvez eu devesse ser, voltar, né? Aquela dúvida quando você sai para o chamado, você pensar que não tem a capacidade. Então, comecei a gravar. Primeiro aqui com o sol quente. E eu meditando no Shabbat. A gente relaxa no Shabbat. E aí mostrando que vai mudando o ambiente, vai mudando a atmosfera. Né? É Deus que dá ordem para as nuvens. E então, o profeta Elias lá quando orou e pediu para o seu discípulo, vai lá. E ele viu só aquela pequena nuvem. Mas o profeta já estava vendo a grande chuva. Então ele já estava vendo ali pela fé, né? Ele já tinha certeza que iria acontecer. Então o que está acontecendo ali? O profeta está chamando a existência. Algo que começa dentro dele. Foi Deus que mandou ele fazer. Foi Deus que mandou ele desafiar. Então a identidade dele, Deus deu uma identidade para ele. Agora ele precisa crer nessa identidade. Tem que crer que é chamado. Tem que louvar a Deus por esse chamado. Começa pequeno e vai aumentando. E é o ponto que a influência do chamado também, ela vai influenciando primeiro ao seu redor, as pequenas coisas. Depois ela vai crescendo até ela vai influenciar na natureza e na terra onde ele vai. Porque, amados, a suprema chamada de Deus para o homem, quando Deus criou o homem, o que Deus queria o quê? Deus queria manifestar a sua presença na terra. E como que ele vai fazer isso se ele é invisível? Então ele pega o homem como alguns usam na Bíblia a palavra vaso, né? Um instrumento. Para ali colocar a sua luz. E a sua luz vai resplandecer na terra. E o que é a luz? É a energia vital de Deus, a energia criadora de Deus. É tudo. Deus é a suprema luz. E ele se manifesta em várias formas de luz. E que a gente conhece como os atributos de Deus. E que se manifestam aqui na terra como as emanações de Deus que age através do homem. Então o homem é o recipiente de Deus. Então quando você se dá conta e entende isso, que você é um recipiente de Deus para manifestar a luz de Deus, aí acontece uma coisa fantástica na sua vida. Você se torna agora um instrumento da manifestação da luz de Deus na terra, do poder, da autoridade de Deus na terra. E aí tudo que Deus quer fazer na terra, ele vai usar como instrumento você. Mas como você tem livre-arbítrio, será que você permite que Deus possa se manifestar através de você? Esse é o que da questão.
Você vai permitir que Deus venha agir através de você para manifestar a sua presença na terra? Ou você vai limitar a Deus através de seus complexos, através da sua timidez ou dos traumas que sofreu na terra? Então esse bloqueio todo está na mente da pessoa. Então por isso nós devemos pensar como Deus pensa. Aleluia. Falar como Deus fala. Agir como Deus age. E Deus criou tudo que existe no universo. Ele criou antes do homem. Essas nuvens que estão aí, Ele criou antes do homem. Os ventos, tudo foi antes do homem. E quando Deus criou o homem, Ele deu essa autoridade sobre tudo. Então o homem tem autoridade de mexer na terra, de plantar a semente vai crescer. Deus vai cooperar com tudo que o homem faz, porque eles estão conectados, juntos. Não existe um homem dependente de Deus. Existe um homem conectado com Deus. Todos estão conectados. A nossa alma está conectada com Deus. E ela se reflete na terra. Mas a mente humana, o pensamento do homem é a única coisa que pode bloquear. Então, vamos lá. Vamos ver essa manifestação. Observe a grama, observe como tudo isto primeiro veio a existir. O pensamento de Deus. Eu lembro quando Deus me chamou, estava no campo assim. E aí então eu vi o vento, né? Começou a mexer as gramas. E Deus falou comigo: veja, olha para as gramas. O vento, ele mexe com tudo. E aí o Senhor falou comigo: assim eu vou fazer no teu ministério. E o significado do vento todos sabem, né? Que é o Espírito Santo agindo. Quando Jesus estava pregando para Nicodemos, ele falou isso. O vento sopra onde quer. Não sabe de onde ele vem, você não sabe de onde ele vai. Assim são os nascidos do Espírito. Aleluia. E depois do vento, então, na sequência, né? Trovoadas, relâmpagos e finalmente a chuva. Recapara Shalama. Então sempre eu já espero. Aonde eu vou, eu já espero que vai chover, vai cair os primeiros pingos. Já fico esperando. Ó. Olha aí. Ó. Tá vendo o barulhinho nas folhas? My God. Ô, glória. Pra você correr. Aleluia. Ó. Aleluia. Ó a chuva aí. Eita. Olha os primeiros pingos. My God. E achei uma aba aqui. Maravilhoso. Deus. Oh. Aí, queridos. Aula prática.
É assim que vai acontecer com os nossos alunos. Aleluia! Bendito é o Senhor da glória. Aleluia! Vou tirar minha cadeira. Eita glória! Oh! Meu Deus! Eu te louvo, Senhor, te glorifico. Bendito é o nome do Senhor. Então essa aqui sem corte, sem cabeça. Eita glória! É isso que fala na palavra de Deus, que a natureza geme, ela esperando a manifestação dos filhos de Deus. A natureza está esperando essa chuva. Obrigado, Senhor. Aleluia. Bendito é o Senhor. Aleluia. Eu quero que você que é aluno diga assim: eu quero, Senhor, para mim. Deseja isso. Eu quero. Aleluia. É isso, queridos. Escola profética. É o treinamento. O pai profeta treinando os filhos. Agora ficou forte. Aleluia. Eita glória. Bendito é o Senhor. Eu te louvo, Senhor, por essa maravilhosa chuva. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso Deus. Aleluia. As árvores estão agradecendo. Meu! Olha como a natureza se alegra. As árvores se alegram. Agora eu vou pedir a Deus, abra suas mãos onde você estiver. Senhor, eu te peço que todos os alunos da escola profética, todos sejam capacitados, revestidos dessa autoridade, desse poder, dessa unção. Assim como os alunos nos dias de Elias, eles tinham como alunos e filhos espirituais, eles podiam ter a mesma capa, da mesma unção, Senhor. Eu te peço que a mesma graça, a mesma unção venha sobre os nossos alunos, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Os mesma capa, mesma unção. Aleluia. Aleluia. As árvores estão agradecendo. Meu! Olha como a natureza se alegra. As árvores se alegram. Agora eu vou pedir a Deus, abra suas mãos onde você estiver. Senhor, eu te peço que todos os alunos da escola profética, todos sejam capacitados, revestidos dessa autoridade, desse poder, dessa unção. Assim como os alunos
nos dias de Elias, eles tinham como alunos e filhos espirituais, eles podiam ter a mesma capa, da mesma unção, Senhor. Eu te peço que a mesma graça, a mesma unção venha sobre os nossos alunos, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Os mesma capa, mesma unção. Aleluia. Aleluia. Então, queridos, topa ser um aluno da escola profética? Então, se você quer, você pode. E a terra precisa. O Brasil está precisando de profetas. Desde os dias de Adão, Deus procura homens para ligar os céus com a terra. Deus quer fazer essa ligação, essa conexão. E por isso Deus trabalha em 4 níveis, 4 mundos. Lá em cima o poder. O próximo mundo é da criação, onde atua o pensamento, por isso nosso pensamento tem que estar de acordo. Depois a palavra, por isso nossa palavra tem que ser de acordo com Deus. E aí o quarto está aqui, ó, a ação. Então isso que Adão fazia lá no mundo no jardim. Por isso que as árvores eram abençoadas com Adão. As árvores, a natureza toda se alegrava com Adão. Porque o Adão está acima da natureza, esse é o detalhe. Então, quando o homem está caído, ele não tem como abençoar a natureza. E ele precisa, então, estar ficando mais forte, fugir. Ô, glória! Então essa árvore aqui deve estar feliz comigo, aqui, ó, não é? Toda essa lavoura que nós vemos aqui do lado, ela está sendo agora abençoada. Então, esse é um dos temas da nossa escola profética. Ou seja, Deus quer passar para a próxima geração. É assim que funcionava desde os dias. A primeira escola profética, você vai aprender sobre isso também. A primeira escola profética, sem notícia, de Melquisedeque. Abraão foi aluno dessa escola, Isaac, Jacó. Depois outros vieram e ela se perpetua até os dias de hoje. E quando chegou a vez de Elias, Eliseu, sempre teve escola profética. Então tem o povo normal, é o povo da terra. Sabe, nós chamamos de o crente natural. Esse não faz nada. O crente natural, que é uma das aulas que você vai ouvir também. O crente natural, ele só come o que foi plantado. Ele não consegue produzir nada. Ele aonde ele vai, ele tem que ter tudo pronto. Tem que ter a casa pronta, tem que ter as plantas, a comida. Mas uma pessoa espiritual, se soltá-la num deserto, o deserto florescerá. Onde ela vai criar, vai gerar, vai trazer vida. O que é trazer vida? Quando você prega para alguém que se converte, aquela pessoa que se converteu, é você que trouxe vida para ela através da vida que está em você. Você ativou a vida espiritual. Você levou vida, você trouxe vida. Então, é isso que Deus espera de todos nós. Por que nós temos a escola profética? Para isso. Para ativar pessoas que jamais imaginam, elas não entendem que tem um chamado lá dentro. E aí Deus tem que despertar um profeta de fora. Então o chamado de fora o chamado que é visto por alguém que está de fora da pessoa. Lembra do Elias? Ele bate na casa de Eliseu e chama ele. Lembra de Elias quando vai na casa da viúva Sarepta? A viúva de Sarepta, Deus falou com ela, mas ela não ouviu. O profeta tem que ir lá e dizer assim: querido Deus já falou com você. Deus já falou com você que você tem que ofertar. Agora eu vou te trazer a palavra para avivar essa palavra na tua vida.
Então eu estou avivando a palavra de Deus entre você, dizendo: você é um profeta para esse tempo, para essa geração. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Que Deus abençoe, queridos. Aleluia.